Série C, Campeonato Brasileiro, mais uma rodada chegou ao fim e o Maringá perdeu mais um jogo. E hoje a gente precisa conversar um pouco sobre as perspectivas do Maringá para esse ano de 2026, porque nós já estamos aqui, ó, estamos em junho, 1º de junho, e a gente encontra o Maringá numa situação bem capenga, diferente do que todo mundo estava esperando ou tinha a expectativa de encontrar. Então hoje eu queria conversar com vocês para a gente entender a situação do Maringá nesse ano de 2026. Então, o primeiro ponto que eu queria destacar aqui é que eu acho que já chegou na hora de todo mundo perder essa ilusão de que o Maringá é um super time e a gente colocar na cabeça que o Maringá é um time ruim. Acho que agora em junho, 1 de junho de 2026, a gente já consegue ter essa conclusão e a gente deduzir que esse time do Maringá é um time ruim e existem muitos fatores relacionados a isso. E um dos fatores primordiais que eu queria mostrar aqui para vocês é a questão do desempenho mesmo. Já chegou, já passou do tempo já da gente ter um time que, esse time vai melhorar, esse time tem perspectiva de melhora. Nós já disputamos um Campeonato Paranaense, uma Copa do Brasil e agora estamos disputando o Campeonato Brasileiro da Série C. E até agora o Maringá não demonstrou nem um pouco um aspecto de melhora nesses jogos. Nós quase fomos rebaixados no Campeonato Paranaense e já fomos eliminados para o Goiás na Copa do Brasil. De certa forma, é um pouco justificável, talvez seja, porém, todo mundo lembra como foi esse jogo, que existia a possibilidade do Maringá se classificar sim, mas acabou que perdeu para o Goiás e foi eliminado na Copa do Brasil. E agora no Campeonato Brasileiro também é um time que não está indo bem, está oscilando muito, é a pior defesa disparada do campeonato e mais uma vez a gente não tem perspectiva de melhora. Então, quais são as razões para a gente estar confiando nesse time? Que a gente pode esperar de diferente para esse time para esse resto do ano? Então, primeiro, eu acredito que seja isso, tirar essa ilusão de que o Maringá é um super time. E por que que a gente pensa isso? Porque na teoria, sim, por mais que não tenha sido campeão nenhuma vez, nesse período que está o João Vitor Mazzer aí na presidência, a torcida do Maringá ela não sofreu. O Maringá não foi um time que chegou a sofrer, que teve muita dificuldade, que teve muitos problemas. Então acaba que mal acostumou um pouco a torcida. E a torcida está acostumada com resultados, está acostumada a não está acostumada a ter um time nesse padrão, que é o padrão do Maringá, que a gente tem que ter consciência e levar em consideração, né, ao avaliar a situação. O que eu quero dizer com isso? Primeiro de tudo, a gente tem que lembrar que o Maringá é um time que tem 15 anos, é um time jovem, um time muito pequeno, e a torcida da cidade de Maringá não está acostumada a ter um time nesse padrão. O que que isso significa? Significa que a cidade de Maringá ficou muito tempo refém dos times do eixo, né, os tradicionais, aí, os times de São Paulo, os times do Rio de Janeiro. Então, o padrão de torcida da cidade, ele acostumou a ter esse tipo de cobrança. Acostumou a ser torcedor do Corinthians, torcedor do São Paulo, torcedor do Flamengo. Então, assim, é uma torcida que acostumou a competições mais sérias, mais altas, de maior renome. Então, a esperança de resultado parece que é mais imediatista para a torcida do Maringá por causa disso. Aí, ao cobrar o time do Maringá, a gente às vezes não leva em conta isso, que é um time jovem que está indo bem e o time do Maringá não chegou a sofrer. O que a gente teve de dificuldade esse ano no Campeonato Paranaense, que o time quase rebaixou, e a Série C do ano passado, que da metade final ali para a parte final, foi uma parte bem capenga, foi uma fase bem ruim do time. Então, nós tivemos basicamente esses dois momentos de tragédia, dois momentos fracos aí de desempenho do Maringá. Isso faz com que a gente sempre tenha a ilusão de que entrou no Campeonato Paranaense, o time do Maringá vai disputar o título, entrou na Série C, vai ter a esperança, a expectativa de subir para a Série B, e a gente tem que entender que o Maringá não está pronto para isso, não. Se o Maringá sobe para a Série B com esse time, é só para subir e voltar para a Série C no outro ano. E vocês conseguem imaginar o peso que seria um rebaixamento desse para o time do Maringá? Eu, honestamente, eu acho que seria
um dos maiores prejuízos para essa direção ou para esse projeto do Maringá seria ter esse rebaixamento numa hipotética subida, né, para a Série B. Então é complicada a situação do Maringá por causa disso. Então a gente tem que colocar o pé no chão e entender duramente que esse time é um time ruim. A direção montou um péssimo time, foi feito um remanejamento aí, uma reestruturação na virada do ano e foi montado um time muito ruim, um time muito limitado. Agora em junho, se você tem expectativa de que Guilherme Pira vai desencantar e vai ser um ótimo jogador no resto do campeonato, não vai. O Guilherme Pira é isso daí que todo mundo conhece. Pode pesquisar os outros times que ele jogou. O resultado dele é isso daí. Esse é o Guilherme Pira. Ele não vai melhorar, não vai ser melhor do que isso. A zaga do Maringá, que está sendo a pior, é isso daí também. Não adianta você achar que vai ter uma super evolução e essa zaga vai ter um resultado espetacular no decorrer do ano. Não vai. A zaga do Maringá no resto do ano é isso daí. O time do Maringá, até o final do ano, é esse daí. Agora, no meio do ano, talvez tenha alguma janela de transferência. Uma janela de transferência, talvez chegue um reforço ou outro, mas não tem jogador que vai mudar a característica desse time, não. Nós estamos agora na terceira competição, não houve melhora. Já tivemos 2 técnicos, os 2 não conseguiram tirar proveito desse time. Então, os 2 treinadores não conseguiram fazer esse time jogar. Então, a gente já tem que assumir a responsabilidade aí como torcedor de entender que esse time não vai passar disso. A gente tem que tirar essa expectativa aí de, o Maringá vai subir para a Série B e vai ser o Maringá que a gente torce, que a gente sempre quer ver bem. Não vai, galera. O Maringá é isso daí. É um time limitado, um time ruim. É um time que o treinador aparentemente também é limitado, não consegue tirar isso. A gente tem um treinador que você faz uma pergunta na coletiva. Moisés, por que o céu é azul? Ele vai fazer vai discorrer ali uma resposta mirabolante, gigantesca, mas não vai responder por que o céu é azul. Se você pergunta para ele, Moisés, por que a zaga do Maringá é tão ruim, tá tomando tanto gol? Ele vai discorrer um texto, vai contar uma história, vai falar que ele assume a responsabilidade, de que todo mundo trabalha a sério, mas não vai responder. Então nós temos um time completamente limitado, nós temos um treinador que não sabe o que fazer com esse time e acaba que não assume a responsabilidade de verdade. Nós temos uma diretoria que, se você espera um comunicado dessa diretoria, eles não vão fazer. Não é do feitio deles aparecer e falar alguma coisa. Eles só aparecem quando tem um troféu de vice-campeonato, que aí eles ficam 2 meses desfilando com um troféu de vice-campeonato. O único time no mundo que faz isso é o time do Maringá, que tem esse prazer, esse gosto tanto de comemorar vice-campeonatos. E quando já o caldo azeda, igual foi na Série B Série C no ano passado, igual foi no Campeonato Brasileiro esse ano, o Campeonato Paranaense, que o Maringá disputa o rebaixamento. Então é assim, a diretoria só aparece para falar nos momentos já azedou o caldo ou para receber os méritos de tudo que eles fizeram. E é isso aí, a diretoria do Maringá, o time do Maringá é esse, a gente tem que entender e colocar a cabeça no lugar. E é isso aí o time. E esquece desempenho, esse time não vai desempenhar melhor do que a gente vê. Esse é o jogo do Maringá, coloca na cabeça, galera. Esse é o time do Maringá e é isso que a gente vai ter até o final do campeonato. Por sorte, a Série C esse ano com o regulamento novo aí, né, que tá nessa transição de regulamento, são apenas 2 rebaixados. Então, assim, rebaixamento, o Maringá não vai correr nenhum risco esse ano. Isso aí a gente pode ter certeza que o Maringá não vai rebaixar esse ano. Porém, esquece uma campanha de acesso espetacular. O que a gente tem que torcer é, Maringá, jogue pelo resultado, ganhe de 1-0, se fecha, pelo amor de Deus, pare de tomar esse monte de gol bobo. E é isso, joga pelo resultado, ganha de 1-0, fica ali entre os 8, classifica para o quadrangular final, para a gente ter mais jogos para assistir. Depois disso, esquece, não vai subir para a Série B com esse time. E se subir, vai subir para rebaixar de novo. E aí vai ser pior, ninguém vai estar preparado para aguentar esse um baque que é o rebaixamento, não. Essa diretoria do Maringá não sabe lidar com crise, a torcida não consegue entender e não consegue lidar com o time limitado que a gente tem. É um time que não aguenta pressão, jogadores dão chilique, diretoria também dá chilique, que não aguenta pressão, e um treinador também que não sabe lidar com a pressão. Então,
Tá tudo desfavorável para o Maringá ir de cara e enfrentar a Série B e torcer para um rebaixamento aí. O degrau da Série C para a Série B é muito grande. Então o foco do Maringá tem que desvirar, né? Tem que mudar a direção do foco aí, esquecer isso de acesso. Vamos disputar aí esse quadrangular, tentar ficar no G8 e é isso. Essa é a condição do Maringá para esse campeonato aí. Final do ano, a gente tem o torneio Paraná do Verão. Por que que essa diretoria ainda não confirmou a presença no torneio Paraná de Verão, na Copa Paraná de Verão? É uma chance aí de ser campeão de alguma coisa. O Maringá não está classificado para a Copa do Brasil ano que vem. A chance que teria de classificação seria ser campeão da Série C. Esquece, o Maringá não vai ser campeão da Série C. Lembra que eu falei, esse time é ruim, esse time é limitado, não tem competência para jogar para ser campeão da Série C. Não vai. Mas uma Copa Paraná, a taça FPF, o Maringá tem chance. Se jogar bem direitinho, para conseguir esse título aí e ter vaga para a Copa do Brasil do ano que vem. Mas o Maringá nem isso faz. A diretoria não se pronuncia, não confirma a sua presença nesse campeonato e é essencial para o Maringá jogar esse campeonato. O Maringá precisa jogar essa taça FPF para ganhar a vaga para a Copa do Brasil do ano que vem. Então esse deve ser o direcional, esse deveria ser o foco do Maringá para o resto da temporada. Isso tudo na minha opinião. Esquece que esses caras que estão aí vão jogar bem, não vão, eles são assim, eles são limitados, essa é a limitação deles e vai ser assim pro final do ano. Já não é nenhum garotinho, não são jogadores novos, então eles não vão ter essa melhora toda aí que a gente espera que eles tenham. Não vai. E é isso. O time vai ser limitado também, o treinador não vai evoluir, vai ficar batendo sempre na mesma tecla, cometendo os mesmos erros. E é isso aí que a gente espera do Maringá pro resto do ano. Então é isso. Essa foi a minha. Então é isso. Essa foi a minha opinião aí sobre a fase atual do Maringá, sobre a expectativa, né, que a gente não tem sobre esse time, que a gente não deveria ter essa expectativa. A gente tem que aprender a lidar com esse time limitado aí que a gente tem, porque não vai mudar muito além disso. E é isso. Torcer para classificar para o G8, torcer para o time jogar essa taça FPF e tentar o título. Senão não tem Copa do Brasil ano que vem. E vamos aí, próximo jogo agora contra o Maranhão, né? Na próxima segunda-feira. Torcer para ter um resultado melhor e que o diretor ali, o treinador seja realista. Se vencer esse jogo, não venha com discursinhos de recuperação, de que a chave virou, mas que mostre resultado de verdade. Então é isso. Beleza? Essa é a minha opinião sobre a fase atual do Maringá. Deixa aqui embaixo no comentário se você concorda ou você discorda. Não deixa de se inscrever no canal, ajuda a gente a crescer. Vamos em busca do 100º inscrito. A gente vai tentar aí fazer o resumo da rodada para essa semana ainda. E é isso. Então, muito obrigado por você que assistiu. Deixa o seu joinha e tchau.